O filme começa em uma área deserta, onde vemos uma mulher chamada Mallory dirigindo seu carro. Ela vai se casar em breve, pois ficamos sabendo que ela vai se casar depois de uma semana, então ela está saindo da cidade para fazer os preparativos para o grande dia na casa de sua irmã. A garota não parece muito animada em se casar porque não consegue acreditar que vai se casar dentro de uma semana. No caminho para lá, ela conversa por vídeo com sua irmã, ela. Ela diz a ela que ainda não comprou as passagens de avião porque quer ter certeza de que Mallory está realmente apaixonado e feliz com sua decisão. Mallory responde dizendo que ela está feliz com uma voz falsa e desliga, não se sabe o que a faz se sentir assim. Enquanto ela dirige em uma estrada isolada imersa em seus pensamentos, ela vira em uma estrada de serviço da estrada principal. A garota pega a pista de serviço enquanto planeja pegar um atalho para seu destino, que por acaso é Denver. No entanto, ela é interrompida quando seu carro quebra no caminho. Ela então faz o possível para ligar o motor, mas em vão. Mallory agora está sozinha em uma área completamente isolada e, além disso, também não há sinais, então ela não pode pedir ajuda. Quando ela tenta abrir uma lata de refrigerante, ela explode e encharca suas roupas. Ela então vai trocando de roupa no banco de trás do carro, justamente quando leva um susto de alguém. É um homem chamado Christian. O homem pergunta a ela qual é o problema e bem, ele se sente mal pela garota encalhada e imediatamente começa a consertar o carro dela. Para a sorte de Mallory, o homem sabe o que está fazendo e resolve o problema com sucesso. Mallory então mostra sua gratidão e a próxima coisa que sabemos é que ela está a caminho. Vocês devem estar pensando que ela deveria ter oferecido uma carona ao homem. Bem, isso é exatamente o que Mallory pensa. Enquanto ela dirige, ela começa a pensar que o homem está a pé e ele a ajudou a consertar o carro, então o mínimo que ela pode fazer por ele é oferecer uma carona. Ela o oferece para subir e, quando os dois pegam a estrada, descobrimos que Christian não conhece o conceito de calar a boca. Ele começa a falar e faz o possível para impressionar Mallory enquanto tenta se convencer. É neste ponto que ele começa a agir de forma estranha. Ele fala sobre como o destino os uniu e era para acontecer assim. Não muito tempo depois, descobrimos que esse cara é um pervertido absoluto quando começa a dizer coisas realmente inapropriadas para ela. Quando Mallory se cansa de sua porcaria, ela para o carro e pede ao menino para sair. Christian, porém, não é de obedecer, nunca entrou no carro para sair com tanta facilidade. Mallory agora não tem escolha a não ser dirigir e, enquanto pensa em uma maneira de salvar sua vida e se livrar do pervertido, ela percebe que Christian não está usando o cinto de segurança. Ela então acelera o máximo que pode e desce um guardrail perto de uma curva. O carro bate e a próxima coisa que vemos é Mallory pendurada de cabeça para baixo em seu carro. Quando ela tenta sair, descobre que seu pé fica preso no assento e ela não consegue se mover. Como Christian não estava usando o cinto de segurança, ele caiu do carro, inconsciente. Ele está ferido, mas não tanto quanto Mallory, e o homem está de fato em uma condição muito melhor do que ela. Isso fica claro quando o homem acorda, caminha até Mallory e percebe que Mallory está com uma das pernas presa. Ele então diz a ela para sair de lá, antes que ele deixe a pobre garota pendurada de cabeça para baixo em seu carro para morrer. Mallory não tem escolha a não ser gritar por socorro, e podemos ver que um rio está próximo. A noite cai, mas ninguém está lá para ajudá-la, e ela está na mesma condição há muito tempo. Conforme a noite escurece, fica cada vez mais frio também, sua condição agora começa a ficar muito ruim. Mallory olha aqui e ali e encontra algumas de suas roupas em seu carro, e de alguma forma consegue vesti-las. Para sua sorte, o carro ainda tem bateria, então ela liga o aquecedor. O ruim, porém, é que o frio não é o único problema lá fora. Ela está presa no meio do que parece ser uma área perto de uma floresta, e há muitos animais selvagens por lá. Ela imediatamente acende os faróis de seu carro para assustá-los e funciona. Milagrosamente, ela consegue sobreviver à noite brutal. Como o sol está prestes a brilhar, Mallory ainda está presa e em apuros porque tem muito pouca água e nada para comer. Passa-se o dia inteiro e não há ninguém para ajudar a pobre menina, ela ainda está presa no carro e pendurada de cabeça para baixo. Na manhã seguinte, ela ainda está lá, olhando em volta, mas não encontra um único raio de esperança. Mallory está em uma condição muito ruim agora, e para adicionar insulto à injúria, Christian aparece, ele parece realmente feliz e saudável. Ainda por cima, ele tem aquela expressão de satisfação no rosto e não sente vergonha em admitir que está gostando de cada pedacinho da agonia de Mallory. Ele volta para torturá-la mentalmente enquanto come e bebe na frente dela.
O pervertido então conta a ela novamente sobre como o destino é uma coisa engraçada. Enquanto Christian fica sentado desfrutando de sua dor e agonia, ele diz a ela que encontrou uma cabana, está vazia por enquanto, mas ele acha que uma família mora lá e a família não está em casa. Christian também vê que Mallory não vai ficar por perto por muito tempo, pois ela pode não sobreviver mais uma noite. Com essa esperança, ele sai de lá enquanto Mallory grita e implora por ajuda. A terceira noite cai, está escuro lá fora e para sua sorte, Mallory encontra um isqueiro em seu carro. Ela o acende para ter um pouco de luz e, possivelmente, algum calor na calada de uma noite fria. Mallory então adormece, mas não por muito tempo. Ela é acordada por uma família de ratos que parecem se divertir com seu corpo. Mallory agora está cansada de tudo e ela se torna agressiva. Esta é a necessidade do momento para ela enquanto ela mata um rato. Depois de pensar um pouco, a visita dos ratos na verdade não acaba sendo ruim para ela, pois ela pelo menos consegue algo para comer. Na manhã seguinte, Mallory acorda quando seu telefone toca. Esta é a melhor coisa que poderia ter acontecido com ela nas circunstâncias atuais, e a única coisa que lhe vem à mente é esperança. No entanto, antes que ela possa fazer qualquer ligação, Christian aparece novamente e, assim que Mallory vê Christian ali, ela imediatamente esconde seu telefone. Christian novamente começa a contar a ela sobre aquela cabana, e a família que mora na cabana voltou. Ele então revela que os trancou em sua própria cabana e diz a ela que ela não precisa ter medo dele, e agora ele vai ajudá-la a sair de lá. A primeira coisa que Christian faz é roubar o celular dela quando percebe que ela o está escondendo dele. Ele então passa a dar-lhe uma serra. A princípio, Mallory diz a ele que ela não pode usar a serra para cortar a porta, e Christian diz que ela está absolutamente certa, mas ele não espera porque só deu a serra para ela cortar o pé e se libertar. Ele acrescenta que isso aqui é a única opção dela e, se ela não fizer isso logo, pode morrer aqui. Depois disso, ele a deixa sozinha novamente. Mallory agora tem aquela serra nas mãos e pensa no que Christian disse a ela para fazer, mas acaba gritando de frustração. A noite cai, Mallory começa a sentir sede porque já faz um bom tempo que ela não fica sem água. Deus pode ter ouvido suas súplicas quando começa a chover, a chuva é forte para ela não morrer de sede. Ao ligar o rádio, ela descobre que as estradas estão alagando por causa da chuva e as pessoas estão se voltando para as estradas secundárias porque as estradas principais estão inundadas. Pouco depois, um carro para perto dela, para sua consternação, acaba sendo seu pesadelo, Christian. Quando ele encosta, Mallory apresenta um plano, onde ela coloca o sangue do rato morto em seu pé e finge estar morta. Ela faz parecer que morreu enquanto tentava cortar o pé. Christian chega muito perto para verificar com sua lanterna, no entanto, quando ele chega perto o suficiente, Mallory consegue esfaqueá-lo, rouba as chaves do carro e imediatamente tranca o carro. Depois disso, ela joga as chaves fora na calada da noite, quando ele não vai conseguir encontrá-las. Agora, o plano que ela tem em mente é que alguém pode passar e perceber que o carro dele parou ali. Não muito tempo depois, um carro se aproxima e é um carro da polícia. Quando o policial sai do carro, Mallory grita tentando chamar a atenção do policial. Devido à tempestade ser muito barulhenta, a voz de Mallory é abafada pelos trovões. Christian, por outro lado, continua fingindo ser um homem inocente que por acaso foi ferido na tempestade e pede ao policial que o leve até a cabana próxima. Mallory continua gritando, mas ninguém está mais lá para ouvir seus gritos. Ela agora começa a sentir que se não conseguir sair de lá logo, ela não vai conseguir, e começa a pensar sobre o que Christian disse. Enquanto ela tenta criar coragem para continuar com isso, ela diz que basta e começa a tentar cortar a perna, mas mal faz alguns cortes superficiais, antes que seu carro comece a andar devido à enchente. Quando o carro começa a cair, a porta do carro dela se abre e ela se liberta. Agora, ela precisa muito de ajuda médica e ainda por cima, precisa sair daquele lugar. Conforme Mallory se aproxima da margem do rio, ela começa a se afastar dali. Não muito longe do rio, ela avista uma cabana e ouve alguém gritando lá dentro. Isso a leva a se mover rapidamente em direção à casa, bem quando o bastão que ela está segurando aciona um urso preso instalado no chão. Nesse momento, ela começa a pensar na cabana que Christian lhe contou. Mallory agora sabe que Christian deve estar lá e com essa possibilidade em mente, ela começa a andar pela cabana. Aqui, Mallory testemunha que Christian mata o policial que o ajudou antes e mantém sua filha chamada Cat como refém. Quando ela silenciosamente entra na cabana, ela vê que Christian também matou os proprietários e pega a arma do policial.
Mallory consegue se esgueirar e tenta libertar a garota, enquanto Christian está experimentando o uniforme da polícia, possivelmente para seu próximo plano maligno. Não muito tempo depois, Mallory ouve os passos de Christian se aproximando e se esconde antes que o psicopata apareça. Ela então consegue pegar a arma do policial. Mallory aponta a arma para ele e diz que ela atirará nele se ele se mover. Christian começa a atacar Mallory e, enquanto isso, Mallory diz a Cat para fugir. Ela luta com Christian e não muito tempo depois, ela consegue fugir. Quando Christian entra na sala procurando por ela, Mallory não está mais lá. Mallory eventualmente o vence, empurrando-o para fora de uma varanda do segundo andar. Ele cai e esmaga a perna em uma armadilha para ursos. Mallory então desce as escadas mancando com Cat e dá a ele sua faca. Ela passa a dizer a ele que vai dar a ele a mesma chance que ele deu a ela. Falando sobre destino, Mallory diz a Christian que ele está certo, talvez fosse assim depois que eles se conheceram. Antes do final do filme, Christian sofre com o ferimento, enquanto pensa no que Mallory disse. Mallory e Cat seguem pela estrada em busca de ajuda. É aqui que o filme termina.